Eu quero ler com vocês a primeira carta, aliás, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos ler até o capítulo 2, versículo 5, que é onde ele conclui o que ele começou no capítulo 1. Uma palavra rápida. No próximo domingo nós temos culto normalmente, tá bom? Dia 28. Você que vai viajar, está abençoado a sua viagem. Deus te guarde, cuidado nas estradas, aeroportos. Deus dê um tempo de férias e de descanso a todos vocês que vão viajar, ou que vão viajar em janeiro também. Que Deus abençoe abundantemente. Colossenses 1, verso 1. Vou ler na nova versão transformadora, NVT. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, escrevo essa carta junto com nosso irmão Timóteo, aos irmãos fiéis em Cristo, o povo santo, na cidade de Colossos. Que Deus, o nosso Pai, lhes dê graça e paz. Sempre oramos por vocês e damos graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus e de seu amor por todo o povo santo, que vem da esperança confiante naquilo que lhe está reservado no céu. Vocês têm essa expectativa desde que ouviram pela primeira vez a verdade das boas novas. Agora, as mesmas boas novas que chegaram até vocês estão se propagando pelo mundo todo. Elas têm crescido e dado frutos em toda parte, como ocorre entre vocês desde o dia em que ouviram e compreenderam a verdade sobre a graça de Deus. Vocês aprenderam as boas novas por meio de Epáfras, o nosso amado colaborador. Ele é servo fiel de Cristo e tem nos ajudado em favor de vocês. E nos contou do amor que o Espírito lhes tem dado. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Pedimos a Deus que lhes conceda pleno conhecimento da sua vontade e também sabedoria e entendimento espiritual. Então vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar ao Senhor, dando todo tipo de bom fruto e aprendendo a conhecer a Deus cada vez mais. Oramos também para que sejam fortalecidos com o poder glorioso de Deus, a fim de que tenham toda a perseverança e paciência de que necessitam, que sejam cheios de alegria e sempre deem graças ao Pai. Ele os capacitou para participarem da herança que pertence ao seu povo santo, aqueles que vivem na luz. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo, pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho. E por meio dele, o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram inimigos dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Alegro-me
quando sofro por vocês em meu corpo, pois participo dos sofrimentos de Cristo, que continua em favor de seu corpo, a igreja. Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo, anunciando-lhes sua mensagem completa, e essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada a seu povo santo, pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês, os gentios. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, e o que lhes dá a confiante esperança de participar de sua glória. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para apresentá-los maduros em Cristo. Por isso trabalho e luto com tanto esforço, na dependência de seu poder que atua em mim. Quero que saibam, capítulo 2, quero que saibam quantas lutas tenho enfrentado por causa de vocês e dos que estão em Laodiceia, e por muitos que não me conhecem pessoalmente, que eles sejam encorajados e unidos por fortes laços de amor, e tenham plena certeza de que entendem o segredo de Deus, que é o próprio Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados, pois embora eu esteja longe, meu coração está com vocês, e eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que a sua fé em Cristo seja forte. Pai, nós nos expomos à tua palavra e cremos que dela sempre vem poder para confrontar a nossa vida. O Senhor tem toda a liberdade em mostrar os pontos frágeis da nossa vida, as impossibilidades. O Senhor pode mostrar aquilo que estamos escondendo e as coisas que nós nem sabemos que existem em nós. E nós pedimos que o Senhor nos livre de nós mesmos, nos livre de todo pecado, de toda culpa. Que o Senhor traga, Deus amado, sobre a nossa vida, livramento de toda acusação, Deus. Aqueles que talvez estejam vivendo um momento de grandes cobranças, de afrontas, de acusações. Senhor, eu peço um escape nessa noite aos teus filhos, às tuas filhas. Que o Senhor traga livramento essa noite, Deus, a mente, descanso. Aqueles que estão se sentindo exaustos, Deus, cansados, estão se sentindo, meu Deus amado, sugados, estão se sentindo explorados, Deus. Eu peço que o Senhor intervenha na vida dos teus filhos essa noite. O Senhor é o Deus de paz. Que a tua paz venha sobre a nossa vida nessa noite e governe os nossos pensamentos e sentimentos. Deus, esse ambiente é teu. Essa casa é uma casa de oração, Pai. Vem, toma o teu lugar e traz uma nova esperança, novas expectativas. Que o Senhor se revele a cada um de nós essa noite. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Cidade de Colossos é uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Laodiceia, também perto de 300 quilômetros de Éfeso. Tive a oportunidade de conhecer em 2018 esse lugar, e também algo perto também de onde tem as águas termais, né? De uma forma súbita e despreparado, eu tomei banho nessas águas mesmo, de bermuda e tudo, jeans, tirei e deitei naquela água termal. E é um lugar lindo e maravilhoso. O interessante é que Paulo nunca esteve nessa cidade. Ele nunca esteve em Colossos, mas ele estava agora escrevendo a esses crentes, essa igreja, porque Epáfras, um discípulo que ele ganhou para Jesus em Éfeso, foi enviado para essa cidade. Ele era dessa cidade, ele conheceu Paulo e se converteu em Éfeso, e ele volta para a sua cidade e começa a evangelizar, e essa cidade começa a se converter. As boas novas chegam lá. É interessante isso, porque Paulo nunca esteve nessa cidade, faz um pastoreamento à distância. Ele escreve essa carta aos Colossenses, que faz parte
da Turquia, da Ásia Menor, e mesmo à distância ele sabia das situações, dos problemas e também das boas obras, as virtudes que essa igreja tinha. E ele começa essa carta agradecendo, dando graças a Deus pelo comportamento que essa igreja está tendo, um comportamento cristão, copiando Jesus, sendo uma cópia fiel de Jesus. Aquilo que eles receberam de Epáfras e também de outros discípulos, eles recebem e começam a praticar essa palavra em meio a toda essa turbulência que havia naquela sociedade. Acontece que, nesse período que a igreja de Colossos está crescendo, eles começam a sofrer pressões. As pressões das religiões pagãs que haviam ali, dos romanos, e eles, com vários deuses, começam a pressionar os colossenses. E do outro lado, eles também começam a sofrer pressões dos judeus. Então, os judeus cristãos queriam que os colossenses começassem a praticar o judaísmo juntamente com o cristianismo. Uma bagunça. Pressão de um lado, pressão de outro. E Paulo vem exatamente para trazer para eles um direcionamento sobre como eles deveriam se portar como filhos de Deus. Isso é importante. Às vezes, o contexto em que a gente está inserido causa muita pressão na vida da gente. As redes sociais, a política, a cultura, a arte, são tantas pressões. O próprio império das trevas começa a pressionar a igreja, e a igreja começa então a se sentir acuada. E o pior sentimento que nós podemos ter como filhos de Deus é o sentimento de que não estamos fazendo a coisa certa. Esse é o pior sentimento que nós podemos ter. O sentimento de que não estamos fazendo a coisa certa. Começa a nascer dúvidas no nosso coração. E nós ficamos pensando, será que eu estou agradando a Deus? E daqui a pouco disso vai se desdobrando mais perguntas. Será que Deus está ouvindo minhas orações? Será que Deus está recebendo as minhas ofertas? Será que o que eu estou fazendo está subindo como aroma agradável a Deus? E começa a gerar essa crise de identidade. E é nesse momento que vem a frieza espiritual. Então veja, num tempo de muitas pressões, em que as redes sociais vão mostrando modelos que nós devemos ser, como nós devemos ser, os padrões que nós precisamos alcançar em todas as áreas e níveis. Um padrão de beleza que hoje se exige, o padrão até de peso corporal, o padrão de medidas, né, de roupa, o padrão de dinheiro, o padrão disso, daquilo outro, até como nós falamos, nos comunicamos. E aí vem também o padrão de cristianismo, de igreja. Será que igreja tal é que está certa? Será que igreja tal? Como é a denominação tal? E são tantas diversidades, que ao invés de contribuir na nossa vida, acaba trazendo prejuízo. E isso vai trazendo uma pressão na gente, que vai trazendo dúvida, vai nutrindo no nosso coração dúvidas. E nós passamos a ter dificuldade em ouvir a voz de Deus. Vamos tendo dificuldade em nos relacionar com o nosso Pai. Porque nos sentimos impotentes, imperfeitos, despreparados, incapacitados, pequenininhos demais, aquela síndrome de Gideão. Eu sou o menor, a minha família é a menor, a minha tribo é a menor, e vai com isso, tudo é menor. E essa crença de que somos insuficientes vai permeando a nossa vida e vai nos afastando do Pai, porque na nossa cabeça, no nosso coração, nós temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus, para aplacar, diminuir a ira de Deus ao nosso favor.
e nós queremos fazer. Eu quero fazer, eu preciso fazer alguma coisa. E começamos a fazer, mas aquilo não satisfaz a gente. E de repente nós paramos tudo, porque a vida perde o sentido. Não conseguimos nos enxergar na família de Deus. Não conseguimos nos enxergar nem na nossa família biológica. E as coisas vão ficando pior, porque a gente vai arrumando guerra com todo mundo. E a gente vai deixando de falar com um, daqui a pouco deixa de falar com outro, daqui a pouco com outro. E quando a gente vai ver a lista, já está grande de pessoas que a gente não tem relacionamento. E aí a gente para na frente do espelho e diz: eu também estou com dificuldade de se relacionar contigo. É uma crise. A igreja de Colossos estava passando por essa crise. E aqui Paulo intervém. E que o Espírito Santo hoje traga sobre a nossa vida. Se você está nesse momento de crise, o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para colocar você na sintonia correta. Se a sua sintonia está igual aqueles rádio AM chiando, tentando achar a estação, o Espírito Santo hoje vai alinhar essa estação hoje com o céu. Para quem é mais novo não sabe o que é isso, rádio. Se você está fora de conexão Wi-Fi, o Espírito Santo hoje te trouxe para conectar diretamente no trono do Pai. Nós precisamos vencer mentiras que nos contaram e nós acreditamos. Nós precisamos vencer mentiras que o diabo sugeriu e nós acreditamos. Nós precisamos vencer as nossas próprias mentiras que criamos, para nós alcançarmos o nosso relacionamento com o nosso Pai. E é sobre isso que Paulo está falando. Que as boas novas que nos foram anunciadas, elas são suficientes para gerar em nós esperança, para gerar em nós convicção de que Deus nos ama. Que as boas novas que foram anunciadas é sobre o que Deus já fez, não é sobre o que Ele vai fazer, sobre o que Ele já fez. As boas novas que nos foram anunciadas é sobre o que Deus já fez, não é sobre o que Ele vai fazer. Põe isso no seu coração. Então, quando nós olhamos para o Evangelho é exatamente a tradução de boas novas. Então, evangelizar é divulgar as boas novas. Ser evangelizado é receber as boas novas. E se nós estamos aqui, nós recebemos as boas novas. Então, as boas novas é sobre o que Cristo já fez. É sobre a obra dele consumada. É sobre o que Deus já fez antes mesmo da fundação do mundo. Não é sobre o que ele vai fazer. Isso traz uma tranquilidade no nosso coração, porque nós estamos cansados de promessas, nós estamos afadigados, nós não aguentamos mais ouvir promessas. Mas as boas novas não é sobre promessas que vão se cumprir, é sobre promessas que já se cumpriram. É sobre o que os profetas e os patriarcas anunciaram. E se cumpriu há 2000 anos atrás, lá em Nazaré, lá em Belém, lá em Jerusalém, lá na Galileia. Foi lá que Jesus completou a sua boa obra. Foi lá que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ele apareceu a pelo menos 500 testemunhas, viram e tocaram em Jesus ressurreto. Não há nenhuma dúvida sobre a existência, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Então hoje, 2000 anos depois, nós temos grandes convicções de quem nós somos, do que Deus é e o que Ele tem para a nossa vida, porque não é sobre o que Ele vai fazer, é sobre o que Ele já fez na nossa vida. As boas novas é que Ele já veio para pagar os nossos pecados, nós já fomos justificados e Ele nos tornou filhos de Deus. Essa é a convicção que todo crente precisa ter. Que o nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu completamente a sua missão, o seu propósito. E Ele já fez o que precisava ser feito. E agora nós somos aceitos por Deus. Fomos reconciliados com
o Pai. Éramos inimigos de Deus. É isso que o texto está dizendo. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Será que você pode dizer isso? Eu era inimigo de Deus e agora eu sou filho de Deus. Isso é poderoso, gente. Isso é motivo de nós glorificarmos a Deus, de nós celebrarmos o Senhor. Isso aqui acaba com todos os problemas da nossa vida, querido. Porque se tem uma pessoa que não é o nosso inimigo mais, é o nosso Pai, o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele não tem mais nada contra nós. Sabe por quê? Porque tudo que era contrário a nós, todas as dívidas foram pregadas lá na cruz do Calvário. E Ele fez o espetáculo. Jesus fez questão de fazer o espetáculo com todas as dívidas. Então tudo que você devia, tudo que eu devia, tudo que a humanidade devia, está pregado lá na cruz. O Pai se satisfez pelo sacrifício do seu próprio Filho. É isso que Paulo está ensinando. Então não importam as cobranças, não importa o que o mundo está dizendo, não importa o que as religiões estão dizendo, não importa o que as redes sociais estão dizendo, ouça a voz que te trouxe as boas novas. Essa é a voz do Espírito Santo, porque Ele usou alguém para te comunicar as boas novas. E as boas novas só entraram no seu coração porque você abriu a porta para uma pessoa entrar. O Espírito Santo entrou no seu coração. E Ele está confirmando todos os dias, testificando essa boa notícia. E todo dia você pode ouvir a voz do Espírito Santo e Ele está dizendo a mesma coisa. O Pai te ama. O Pai te ama. Eu estou com você. Você é meu filho amado. E isso não vai mudar em nada. Então, ainda que venham acusações contra a nossa vida, nós precisamos nos lembrar que já está tudo na cruz. Estávamos nas trevas. O problema de nós passarmos pelas trevas é que a gente podemos nos acostumar com as trevas. Nos acostumar a esconder as coisas. Nos acostumar a ser forte. Mostrarmos uma imagem de perfeição, de que está tudo bem. E que somos fortes, superpoderosos. E que é só mandar nos peitos que a gente mata e faz o gol. E nós, com isso, perdemos a oportunidade de sermos transformados pelo Espírito Santo. Então, queridão, a chave da transformação é sermos vulneráveis. A chave de nós ouvirmos Deus é sermos vulneráveis. Não tem nenhum bom, não tem nenhum justo. Deus nos igualou na mesma régua. Todos somos pecadores. E nós muitas vezes mantemos uma aparência para dizer que está tudo bem. Ou nós não queremos tocar em determinados assuntos da nossa vida. Isso aí, a gente fala assim, eu ouço algumas pessoas falar, pastor, ainda não estou preparado para tocar nesse assunto aí não. Essa área aí, eu ainda não estou preparado. E às vezes é a área principal, que precisa ser transformada, porque aquela área sendo transformada, todo o restante da vida vai ser irradiado. É tipo uma dor no ciático. Quem já sofreu com dores no ciático sabe disso. Às vezes você acha que a dor é na coluna, e não é no ciático. Às vezes um lado do corpo está doendo, e quando você vai consultar, o profissional diz, você está com problema no ciático. Mas o ciático é lá embaixo. Mas e por que dói aqui? Você vê, um nervo tem a capacidade de irradiar dor e até paralisia para o corpo inteiro. Então, áreas da nossa vida que nós estamos camuflando, botando nas trevas, escondendo debaixo do tapete, são áreas que precisam com urgência ser tratadas pelo Espírito Santo. Então, queridão, minha irmã, permita-se ser tratado pelo Espírito Santo. Não fique escondendo e postergando, adiando, protelando.
Não, uma hora eu vejo isso aí. Agora eu não tenho tempo para resolver isso, não. E é nessa área que você sempre vai ser tentado. É nessa área que toda a sua vida vai parar. E nós, seres humanos, gostamos de trabalhar com compensação. Tudo na nossa vida funciona como compensação. A gente tenta compensar as coisas erradas com algumas coisas boas que a gente faz. A gente tenta compensar algumas ações erradas com algumas ações boas. Nós já estamos tão viciados com compensação que quando alguém vem nos confrontar, a gente põe logo a mão na cintura, levanta a cabeça e diz: e as coisas boas? Você não vai falar não das coisas boas que eu fiz? Aqui eu só tenho erro, eu só tenho defeito, eu só sou acusado aqui o tempo todo, eu só sou confrontado, é só isso, é só isso. E as coisas boas que eu faço, ninguém vê não? Parece adolescente, quando você fala assim, já arrumou o quarto, já fez isso, e aí daqui a pouco põe a mão na cintura e diz: ninguém viu que eu lavei a louça? Só vê os erros. Isso é um posicionamento imaturo. As coisas certas que a gente faz é por obrigação, não precisa ser elogiado, não. E o Espírito Santo não precisa trazer elogio das coisas certas, não. O Espírito Santo quer tratar as coisas que ainda estão nas trevas. Então não trabalha por compensação. Quem trabalha por compensação é o diabo. Desde o início. Herdamos isso de Adão e Eva. Essa história de compensar as coisas. Mas tem que ver esse outro lado. Querido, Deus quer santificar a nossa vida por completo. Se já tem 10 áreas na sua vida que está funcionando bem, glória a Deus. Mas se tem uma, todo o resto está contaminado. Porque até as 10 que você está fazendo certo pode estar contaminado com a motivação errada daquela que está errada. A gente precisa se entregar por todo, por completo. Então, permita-se ser vulnerável para ser tratado. E no corpo de Cristo, na igreja que a gente é tratado. Então, se uma pessoa não congrega, ela não será tratada. Se ela não está convivendo em família, está vivendo só, ela não vai ser tratada. Porque nós somos tratados pelas outras pessoas. Toda a bênção que Deus vai liberar sobre a sua vida passará por pessoas. Toda a bênção que Deus está liberando sobre a sua vida, já liberou, está liberando e vai liberar, vai passar por meio de pessoas. Nós somos abençoados por meio de pessoas. Alguém pode dizer, nós somos também amaldiçoados e feridos por pessoas. Também. Mas o fato de eu ser ferido, ser traído por pessoas, isso não pode me excluir da comunidade. Não pode me dar o direito ou o poder de viver sozinho achando que a minha vida está resolvida. Porque eu preciso ser tratado. E principalmente no orgulho. Porque o fato de eu me isolar quer dizer que o orgulho virou o Deus da minha vida. O fato de eu não suportar as pessoas quer dizer que eu me acho melhor do que elas. Não suporto fulano. Não suporto tal pessoas assim. Não suporto isso. Não dou conta disso. Orgulho. Porque quando eu falo isso, eu estou me achando melhor do que essas pessoas. Então eu prefiro ficar isolado, quietinho na minha, para não pecar. E ainda tem uns que falam assim, eu estou na minha para não pecar. Ou eu não vou para fulano de tal, eu não quero saber de ciclano, para não pecar, eu estou numa boa. Esses dias eu estou crente. Mas basta ficar perto dos outros que começa a pecar. Então o problema não são os outros, o problema sou eu. Porque Deus me chamou para influenciar. Deus me chamou para ser o sal da terra. Deus me chamou para ser a luz desse mundo. Então eu não posso ser contaminado com a podridão que há na vida das pessoas. Se eu estou sendo contaminado, se está me tirando do eixo, é porque eu estou me rendendo aos padrões mundanos, diabólicos que estão atuando em determinadas pessoas. Deus nos chamou para que mesmo estando na Babilônia, mesmo estando em Roma, possamos glorificar o nome dele.
Porque se fosse para nós estarmos no céu, Deus já tinha levado todos nós. Se a gente tivesse pronto já para ir para o céu, queridão, você não estava aqui essa noite. Você já estava jogando biloca com Abraão. Você já estava batendo papo com o apóstolo Paulo. E aí, Paulão, como é que estão as coisas? Então, vamos ser conscientes de que todos nós que estamos aqui não estamos prontos ainda para ir. Deus está nos tratando. Então, agradeça a Deus por esse irmão que está ao seu lado. Esse que está lá do outro lado, que você não quis sentar lá perto dele, você está evitando. Agradeça a Deus pelo seu chefe, agradeça a Deus pelas pessoas da sua família, porque Deus tem usado ela para tratar a sua vida e para te tornar uma pessoa melhor. E é isso que Paulo está ensinando aos Colossenses. Agora, versículo 11. Paulo diz no versículo 9, versículo 9. Por isso, desde que ouvimos falar a seu respeito, não deixamos de orar por vocês. Olha que coisa poderosa. Paulo nunca esteve em Colossos, mas estava orando e sabia o que estava acontecendo nessa igreja. E ele está pedindo, ele está revelando aqui o que ele estava orando a Deus. E ele disse, eu estou pedindo a Deus. Nós estamos aqui em oração para que Deus conceda pleno conhecimento da sua vontade. Primeira coisa que Paulo estava orando pela igreja de Colossenses, e se eu fosse você, eu marcaria na sua Bíblia. É uma causa para você orar por você mesmo e também orar pela igreja do Senhor. Que Deus conceda pleno conhecimento da sua vontade. É a lista, é o topo da lista de oração de Paulo por essa igreja e deve ser a nossa. É o pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Porque se nós tivermos o pleno conhecimento da vontade de Deus, nós não vamos ficar batendo cabeça. Nós não vamos ficar dando um passo para frente e dois para trás. Porque quando temos convicção, certeza da vontade de Deus para a nossa vida, nós não temos crise de identidade. Nós não somos manipulados. Nós não andamos pela opinião dos outros, pelas sugestões dos outros, pelas críticas que as pessoas fazem. Nós andamos pela vontade de Deus para a nossa vida. Põe isso como primeiro ponto, primeiro pedido de oração para você. Se você ainda não sabe da plena vontade de Deus para a sua vida, você tem que buscar isso. Suas crises vão acabar aí. Quem está entendendo? Quer acabar com essas crises? De vez em quando você tem uma crise, não sabe se casa, se compra uma égua, não sabe se vai, se fica, não sabe se continua nesse emprego, se não sabe. Essas crises acabam quando nós temos plena convicção do plano de Deus para a nossa vida. Por quê? Porque quando eu sei disso, eu não fico dando volta no deserto. Passo pelo deserto, glorificando a Deus, sendo moldado por Deus e bem tranquilo. Isso evita estresse. Quando eu tenho a plena convicção da vontade de Deus, para a minha vida, eu não fico mais brigando com Deus. Às vezes você ainda está nessa fase de ficar brigando com Deus. Tudo você questiona para Deus. Ah, não, eu não aceito isso não. Ah, não, se for para ser assim, eu não quero. Isso é coisa de quem não conhece a vontade de Deus, ainda não tem convicção. Menino, precisa ser conduzido. Toda hora precisa receber um toquinho. Toda hora, ei, desce daí, para de fazer isso. Quando nós atingimos a maturidade, quando nós aprendemos a vontade de Deus para a nossa vida. Aí acabou. Portanto, se você ainda está num período de dúvida, de incerteza, você tem que passar dessa fase. Não tem problema nenhum se você recebeu a notícia, a vontade de Deus, e você ainda está assimilando isso. Deixa eu assimilar. Eu preciso de um tempo para raciocinar, pensar sobre isso. Ok, não tem problema nenhum.
Quando Deus foi falar com Gideão, ele tinha essa dificuldade. E Deus teve paciência com ele. Muita paciência. E quando ele se resolveu a respeito disso, ele foi obediente nas coisas mais difíceis para a vida dele. Quando Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu a vontade de Deus para a vida dela, e ela aceitou, e o tempo todo a Bíblia está dizendo que ela ia guardando as coisas do seu coração, encaixando as peças, assimilando a situação do dia a dia. Ela faz uma oração, ela escreve o cântico mais lindo, talvez, da Bíblia. Ela tem uma revelação poderosa e uma inspiração tão grande, e ela fala sobre a vontade de Deus, e ela diz, Deus levanta reis, Deus derruba reis, e ela fala tudo, e no final ela diz assim, eu sou tua serva, que cumpra em mim a tua vontade. Olha que coisa terrível, gente. E ela sabia pelo que ela ia passar. E Maria estava aos pés da cruz quando o seu filho foi crucificado, foi cruelmente torturado. Quando Jesus entende a vontade do Pai como um homem também, ele enfrenta o Getsemane, ele enfrenta aquelas situações, e ele entende, ele diz, essa é a vontade do Pai, o Filho do Homem vai passar por isso, fiquem tranquilos, essa é a vontade do Pai. Ele que deveria estar muito preocupado, deveria estar muito ansioso, ele estava consolando os seus discípulos. Então perceba, você sai de um estado de histeria para você entrar num estado de consolador. Porque você entendeu qual é a vontade de Deus para a sua vida. Quem está entendendo? Então essas crises vão passando na nossa vida. E aí nós vamos aprendendo a confiar no que Deus está fazendo e Deus está nos conduzindo. Salmo 23, todo mundo tem aberto na sua casa uma Bíblia no Salmo 23, tem um adesivo do Salmo 23, e Davi está ensinando isso para a gente, o Senhor meu pastor, Ele não faltará na minha vida, e ainda que eu tenha que atravessar um vale de sombra e morte, o Senhor estará comigo, a sua vara e o seu cajado, eles estarão comigo, e é o Senhor que vai me livrar. E é o mesmo Deus que está comigo que vai preparar uma mesa para mim na presença, diante, à vista dos meus adversários. Entende isso? A convicção, gente. O sofrimento já não nos assusta mais. As perseguições já não nos assustam. O que as pessoas farão, como elas reagirão à nossa vida, não nos assusta mais, porque temos convicção do pleno conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então você para de amaldiçoar as pessoas, você para de amaldiçoar o seu trabalho, você para de amaldiçoar o seu chefe, você para de amaldiçoar o seu salário, você para de amaldiçoar a sua casa. Você se contenta. O primeiro passo para a gente ser uma pessoa contente, satisfeita em Deus, é conhecer a vontade dele. Se eu conheço a vontade de Deus, eu conheço o caráter do Deus da vontade. E muda tudo. Não vou mais duvidar de Deus. Não vou deixar de orar. Continuo orando, continuo adorando, independente das circunstâncias. As circunstâncias mudaram, amém, glória a Deus, vamos celebrar. As circunstâncias não mudaram, continuo crente, servindo a Deus e continuo firme, permanecendo, sabendo que a vontade de Deus vai se cumprir na minha vida. Agora, segundo o ponto que Paulo orava, ele diz, para que Deus também conceda sabedoria e entendimento espiritual. 3 coisas de grande importância. Conhecimento da vontade de Deus.
sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria, ela é dada para as pessoas. Tem muita gente que não é espiritual, mas é sábio. Mas aqui o que Paulo está orando é por uma sabedoria no tratamento humano, para distinguir as coisas que são humanas, mas agora também ele pede entendimento espiritual. Às vezes somos bons no traquejo com as coisas naturais, temos facilidade com as coisas naturais, com as ciências, mas nós não temos entendimento espiritual. Isso é um problema. E é um tripé: o conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e entendimento espiritual. Outra tradução pode dizer discernimento espiritual. Entender como funciona o mundo espiritual. Crer na existência do mundo espiritual. Entender que o mundo espiritual é que comanda o natural. Quando nós temos essa percepção, esse discernimento, então acontecerá o versículo 10. Então veja, o tripé aí: conhecer a vontade de Deus, receber sabedoria de Deus, entendimento espiritual, vai trazer consequência para a nossa vida. Verso 10, quais são as consequências? Paulo diz, então vocês viverão de modo a sempre, não é de vez em quando, sempre honrar e agradar ao Senhor. Então perceba que o caminho para honrar a Deus e agradar a Deus passa por esse tripé aí. Se não temos conhecimento da vontade de Deus, se não temos sabedoria, se não temos entendimento espiritual, é impossível nós honrarmos e agradarmos a Deus. Nós vamos dar muito mais trabalho, vamos reclamar, blasfemar contra Deus, mas nós não honramos e agradamos ao Senhor. Você quer agradar a Deus? Então busque conhecer a vontade de Deus, busque receber sabedoria da parte de Deus e entendimento espiritual, porque os espirituais discernem as coisas espirituais espiritualmente. Segunda consequência é que nós vamos dar todo tipo de bom fruto. Então primeiro veja que é sobre o nosso relacionamento com o Pai, é vertical, é honrar e agradar a Deus. Segunda coisa, nós vamos produzir todo tipo de bom fruto. E a produção do fruto não é para Deus, são para as pessoas. Então isso fala de relacionamento, está entendendo? Se você está buscando agradar a Deus, você vai agradar a Deus e honrar a Deus. Mas no segundo plano precisa ser produzido frutos. E é no relacionamento, no dia a dia, que nós vamos produzir bom fruto. Não é mau fruto. E por último, é um ciclo isso. Ele diz, em último lugar, que nós vamos aprender a conhecer a Deus cada vez mais. Então eu conheço primeiro a vontade de Deus. E é a partir daí que eu vou conhecer a pessoa bendita de Deus. Se eu não conheço a vontade de Deus, eu não posso conhecer Deus. É só a gente lembrar do diálogo que ele teve, o que Deus teve com Moisés. Aquela história da sarça ardente. Moisés conhecia Deus de ouvir falar, as histórias que foram contadas para os seus pais, mas ele nunca teve uma experiência com o Deus de Israel, tete a tete, exceto o fato que ele foi livre, teve um livramento quando ele nasceu. Ele ouviu essa história, mas ele não teve a oportunidade, como homem, como adulto, ter um tete a tete com Deus. E então agora, aos 80 anos de idade, quantos anos? 80 anos de idade.
ele começa a juntar as peças. Ele é convencido por Deus sobre a vontade, mas Deus se revela para ele e diz: você vai lá no Egito libertar o meu povo. E ali, sabendo a vontade de Deus para a vida dele, as peças começam a se juntar. E posteriormente, depois de saber a vontade de Deus, ele conhece Deus. Porque depois de ouvir o que Deus tinha a dizer, ele faz perguntas. E uma das perguntas que ele faz é a respeito da pessoa de Deus. Eu entendi que o Senhor quer que eu vá lá no Egito e eu vou libertar o povo de Israel. Ok. Mas quem é o Senhor? Qual é o teu nome? Como é que eu vou te apresentar para os egípcios? Então ele entende a vontade de Deus. Depois, ele vai passar agora a conhecer a Deus. É onde Deus se revela para ele e diga que o eu sou te enviou. Consegue entender isso, querido? Está fazendo sentido na sua cabeça? Sim ou não? Deus está ministrando ao seu coração? Então veja, se a sua vontade é de agradar a Deus, honrar a Deus, é produzir bons frutos, dar testemunho de Cristo Jesus, aprenda. Se você não passar pela essa fase de dirimir, acabar com todas as dúvidas a respeito da sua identidade, o que Deus tem para a sua vida, o seu chamado, então você não passa para as outras fases. Você vai ficar repetindo aí o tempo todo. E sendo um crente de alta manutenção. Vive de crise em crise. Olha só a montanha russa. Ora está muito crente, cuspindo fogo, derrubando gigante, atravessando o mar vermelho, a pés enxuto, e daqui a pouco não está mais crendo em nada. Então nós precisamos firmar os nossos passos. E onde eu vou firmar os meus passos? No pleno conhecimento da vontade de Deus. Recebendo sabedoria, entendimento espiritual, para entender como funciona o mundo espiritual, como nos movemos no mundo espiritual, saber o poder da oração, o poder do jejum, o poder da oferta, o poder do voto, o poder da consagração, o poder da vigilância. Aí nós vamos conseguir honrar e agradar ao Senhor. Vamos começar a gerar bons frutos. E vamos aprender a conhecer a Deus cada vez mais. Veja o que Paulo está dizendo. Aprender a conhecer a Deus. São dois verbos. São duas ações. Eu preciso aprender a como conhecer a Deus. Cada vez mais. Porque Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai do infinito. Então há muito que eu preciso aprender nesse corpo terreno, cada vez mais. Quem recebe essa palavra no seu coração? Agora olha o verso de número 22. Verso 22 eu quero finalizar aqui. Paulo diz que nós estávamos longe de Deus. Verso 21, ele diz que nós éramos o quê? Inimigos de Deus, separados por causa dos nossos maus pensamentos e ações. Agora o verso 22. Agora, porém, Ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no seu corpo. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quando eu orava no início dessa mensagem, eu estava orando por pessoas que estão pressionadas por culpa, por um sentimento de insuficiência, inadequação, muitas pressões, as pessoas criticando você, as pessoas estão botando uma carga sobre a sua vida, exigindo demais de você.
e você sente que não está correspondendo às expectativas das pessoas, você precisa voltar para esse texto, entender que você não é mais inimigo de Deus. E se tem uma pessoa que você tem que se preocupar em não se tornar novamente inimigo, é se tornar inimigo de Deus. O restante exploda, mas você não pode se tornar inimigo novamente de Deus. Porque Paulo escreve aos Romanos dizendo que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então eu não posso me tornar inimigo de Deus. Eu preciso permanecer no estado que Ele mesmo me colocou. Eu tenho que sempre lembrar disso. Porque todos os dias vem uma acusação, um pensamento de inadequação, um sentimento de impureza, de ser imerecedor de estar diante de Deus. E diante da grandeza de Deus vem aquele sentimento. Agora, como Isaías, eu estou perdido, vou ser morto. Eu vi a glória de Deus, vou ser morto. E então eu preciso me lembrar, eu não sou mais inimigo de Deus. Então eu não sou alvo mais da ira de Deus. Eu sou amigo de Deus. Ele decidiu isso. Ele decidiu me fazer amigo. Ele me reconciliou. Como é que ele fez isso? Como é que a conta fecha de tanto pecado, de tanta coisa errada que eu fiz, dos meus pensamentos, as ações? Como é que a conta não fecha? Como é que ele deixou de ser meu inimigo? Como é que eu deixei de ser seu inimigo, me tornei o seu amigo? Então Paulo explica, aconteceu lá na cruz, onde ele reconciliou comigo, contigo, conosco, com a Igreja Batista Graça e Paz. Ele reconciliou conosco através da morte do seu Filho no corpo físico. O Cordeiro de Deus foi imolado na cruz. Então os pecados foram perdoados. Entenda uma coisa de uma vez por todas. Deus não está te acusando de nada. Deus não está cobrando de você uma dívida. Deus não está batendo na sua porta e dizendo: se você não pagar eu vou te matar. Deus não é agiota. A sua dívida já foi paga. Entenda isso, receba isso com alegria no seu coração. Você não deve mais nada para Deus, porque Jesus já pagou no nosso lugar. Ele se fez pecado em nosso lugar. Então Paulo diz, como resultado dessa reconciliação, de nós agora sermos amigos de Deus, ele está dizendo: nós podemos nos apresentar diante de Deus na qualidade de santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Quem pode levantar as suas duas mãos para Deus e agradecer porque você foi reconciliado com Ele? Ele não é mais o seu opositor. Entenda, Deus não está lutando contra você, Ele está ao seu favor. É por isso que a palavra declara: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu devia para Deus, mas agora não devo mais nada para Ele. Foi paga a minha dívida. Então por que eu vou me preocupar? Eu preciso me apresentar diante dEle como santo. Isso muda tudo. Porque agora não vamos ter mais aquele pensamento de coitadinho, eu não devia estar aqui, eu não mereci estar aqui. Será que eu posso entrar na presença de Deus? Não, meu irmão, você já está na presença de Deus. Deus te aceitou na família. Jesus fez questão de rasgar o véu de alto a baixo. Não tem mais nada que nos impeça de chegar ao trono da graça. Nós podemos chegar com firme convicção. Ele já está nos esperando e não está com a cara carrancuda.
espada, e Ele não tem uma lança para lançar nos nossos peitos, Ele não tem uma flecha para atirar contra a nossa vida. Ele está de braços abertos, está dizendo: pode vir. E como é que eu chego aí? Vem pelo novo e vivo caminho, pelo sangue do meu filho que foi derramado. Pode se achegar. Você vai se apresentar agora sem sentimento de culpa, de acusação. Se apresente como santo, como se nunca tivesse pecado. Muda essa chave na sua cabeça. Quando você mudar isso, você não vai ficar mais pensando: o que eu posso fazer para agradar a Deus, para pagar um bocado desses pecados. Esqueça, isso é doutrina católica. Você não tem que purgar os seus pecados. Jesus já fez isso por você. Não tem nada que esteja: eu estou pagando os meus pecados. Irmão, a conta não fecha. Se fosse para pagar os seus pecados, você já tinha morrido pelo menos umas 500 vezes. E seria insuficiente para pagar os seus pecados. Deixa esse pensamento, essa doutrina católica lá na paróquia. Você não precisa pagar pelos seus pecados. O sofrimento que você está enfrentando hoje não tem a ver com pagar pecado. Tira isso da sua cabeça de uma vez por todas. Pare de falar essas baboseiras. Deixa quem não conhece a Bíblia falar disso. Que vai para o purgatório. Que por causa disso foi na cadeira de roda. Igual eu escutei um testemunho essa semana de alguém que foi na cadeira de rodas e a mulher dizendo: quem sabe estamos pagando pelos nossos pecados. Irmão, larga essa doutrina para lá. Deixa lá com o Vaticano essas coisas. Ei, nós somos da reforma. Nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo da palavra. Nós cremos que Jesus é a suficiência para a nossa vida. Nós não estamos aqui para pagar pecado. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Paulo não está dizendo: você vai pagar um bocado desses pecados. Paulo está dizendo: vocês viverão de modo a sempre honrar e agradar a Deus, dando todo tipo de fruto bom, aprendendo a conhecer a Deus a cada vez mais. Mas faça o favor, se apresente a Deus como santo, sem pecado, sem peso, sem culpa, sem acusação. Chega diante de Deus como um filho. Muda essa cabeça. Quem recebe essa palavra do seu coração? Querido, Deus nos chamou, foi para conduzir à maturidade. E essa é a maturidade desse texto. Há muitas coisas para falar, mas eu quero encerrar aqui e orar com você. Fique de pé.